Quem é esse cara aí? Ah, deixa eu esconder o nome dele aqui, ó. Deixa eu esconder o nome desse cara aqui, ó. Você faz ideia de quem é esse sujeito aí com essa cara de suspeito? Parece mordomo de filme de terror. Alguém faz ideia de quem é esse cara aqui? Ele também nasceu no 6 de agosto, só que agora foi em 1881. Alexander Fleming. Alexander Fleming. Cara, ele nasceu lá na Escócia, foi o sétimo de 8 filhos. Isso aqui me faz lembrar o Lula que falou, né? Que acha um absurdo as mulheres ter tantos filhos. Ele também, eu acho que é o 8º filho da mãe dele, um troço assim. Aí ele vai e fala que a mulher não devia ter mais do que 4 filhos. Porra, eu concordo com ele, vendo a trajetória toda do Lula, você fala, porra, você tá certo, hein? Sua mãe que tivesse feito o que você tá dizendo, a gente não estaria passando por você, né, nesse momento. Bom, Alexander Fleming nasceu 6 de agosto de 1881 na Escócia. Ele foi o sétimo de 8 filhos. Cresceu numa fazenda. E desde pequenininho ele tinha um baita de um talento. Para quem não sabe quem é Alexander Fleming, eu vou contar já já. Fica aí preparado. Esse cara foi importantíssimo também, salvou milhões de vidas. Então, o Fleming, desde pequenininho, tinha um baita de um talento ali para estudos. O pai dele morreu e ele teve que se mudar para Londres para viver lá com o seu irmão mais velho. Isso é sempre muito comum, né? Os pais morrem, os irmãos têm que assumir os outros irmãos, né? Então ele foi estudar medicina na St. Mary Hospital, que isso é bastante comum, né? São os hospitais e escolas. Na Inglaterra tem bastante. Em 1906 ele se forma, tá? O Fleming começou a trabalhar no laboratório de bacteriologia e a estudar imunologia, que era uma área de formação do meu pai, né? Estudava imunologia e vacinações. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como capitão do Corpo Médico do Exército Real, foi destacado ali para os hospitais de campanha, viu muita coisa horrorosa, nossa senhora. E lá nos hospitais de campanha, ele observou as infecções bacterianas que causavam um monte de morte, tanto quanto os ferimentos de guerra. As pessoas morriam por bactérias. E ele começou a estudar isso, começou a fazer observações, né? Porque após a guerra ele retornou lá para St. Mary e continuou a pesquisa dele sobre os agentes antimicrobianos. E em 1921 ele descobriu a lisozima. Já ouviram falar na lisozima? Procurem. Foi descoberta dele, do Fleming. Que era uma enzima antibacteriana presente nas secreções humanas. E ele tinha descoberto isso na saliva, ele confirmou que nas lágrimas também tinha. E a lisozina, ela não era necessariamente eficaz contra as bactérias mais perigosas, mas ela já estava começando a dar um caminho. Em 1928, Fleming fez uma descoberta que mudaria o curso da medicina. Porra, tô com o nariz entupido, cara. Peraí. Eu tô começando a falar igual fã, peraí. Em 1928, ele fez essa descoberta sensacional para a medicina. Ele estava investigando, tem um monte de coisa na medicina que acontece assim, por acaso, né? Ele estava investigando a bactéria Staphylococcus e ao retomar das férias lá e tal, foi passear, aliviar a cabeça e tal, tirou as férias dele, foi para Búzios, foi para Madureira, sei lá para onde que ele foi. Retornando das férias, ele encontrou uma placa largada lá num canto com uma cultura contaminada por um fungo, né? Aquilo não estava previsto. Mas era o seguinte, ao redor do fungo, todas as colônias de bactéria haviam sido destruídas. Então, você tem uma placa de Petri com a colônia, um fungo contaminou, só que em volta do fungo, o fungo destruiu a porra toda. Aí ele ficou olhando e falou assim, porra, caiu como se fosse uma bomba atômica
na placa de Petri dele. E aí, onde teve aquela explosão do fungo, acabou, matou tudo. E ele ficou doido, né? Porque aquelas bactérias que eram terríveis tinham todas sido destruídas. O Fleming isolou o fungo e identificou ele como pertencente ao gênero Penicillinum. É o gênero do fungo. O Fleming percebeu que o fungo estava liberando uma substância que inibia ali o crescimento das bactérias. Ele chamou essa substância de penicilina e começou a desenvolver vários experimentos ali para testar a eficácia da penicilina contra tudo, né? Aí começa a testar em tudo quanto é coisa para ver se aquilo funciona. Em diferentes tipos de bactérias, ele descobriu que ela era particularmente eficaz contra os patógenos responsáveis por doenças como pneumonia, gonorreia e meningite. Quantas e quantas e quantos milhões de pessoas morreram por pneumonia na história da humanidade. A gente já falou aqui de tuberculose, de pneumonia, falamos de Pedro I, a Princesa Flor. Você pega pela história humana aí o que teve de gente que morreu por conta disso, né? Então, embora Fleming tenha publicado esses achados ali em 1929, ele enfrentou várias dificuldades para isolar e produzir a penicilina em quantidade suficiente para tratamento clínico de grande escala. Foi somente, 29, descobrir, mas era difícil produzir. Somente 11 anos depois, de 1940, que a pesquisa dele chamou a atenção de cientistas, outros do reino, do mundo, que conseguiram desenvolver métodos para a produção em massa de penicilina. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina foi produzida em grande escala e usada para tratar infecções aí pelo mundo inteiro, salvando uma quantidade de vidas, não só dos soldados, mas das populações. É indescritível quantos milhões de vidas essa invenção aí, essa descoberta fez. É impressionante, porque ela deu início à era que a gente conhece como era dos antibióticos. Então, a descoberta foi fundamental para a medicina moderna, né? Abrindo aí a porta para o que a gente conhece como antibiótico, permitindo tratamento eficaz como um monte de doenças, tá? E o Fleming continuou trabalhando nisso até o final da sua vida. Ele morreu em 1955. E aqui você está vendo aí, um queijo Roquefort com penicillinum, com fungo. É aquele fungo ali, do queijo Roquefort. Interessante, né, cara? Que coisa interessante. A natureza é um negócio sensacional. Natureza de Deus. Como é que você ia imaginar que aquele fungo ali do queijo, em várias outras situações ele também se desenvolve, né? Como é que você ia imaginar que aquele fungo é capaz de curar doenças como gonorreia, doenças como aí, tuberculose? É impressionante. É impressionante. É ou não é? É impressionante. Grande descoberta. Vamos seguir? E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.